Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Irmãos, o tema que eu vou compartilhar nesta noite com os irmãos é um tema muito sério e não há nada pessoal da minha parte com nenhum dos irmãos, mas é um tema que precisa ser compartilhado com a igreja. É um tema muito importante que a igreja ouça e que a igreja reflita sobre esse tema, porque vai servir para crescimento, para amadurecimento da igreja. Amém, irmãos? Em Hebreus 12, a partir do versículo 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? O tema da minha ministração nesta noite, o tema da palavra nesta noite é temor e reverência, que é o caminho para uma vida eficaz. Temor e reverência, o caminho para uma vida eficaz. Irmãos, esse tema que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite me chamou muito a atenção, porque quando nós falamos sobre temor, vem em nossa mente medo. E eu, como policial, eu tenho que lidar o tempo todo com essa questão da possibilidade de um perigo iminente, de uma situação em que envolve o sentimento de medo em muitas situações. Quando você ouve falar de uma pessoa perigosa, de um bandido perigoso, você teme. Se alguém disser, olha, naquela rua tem bandido, e se você passar ali você vai ser assaltado, se você for rendido por este bandido, você se submete a ele porque você tem medo dele, porque você teme aquilo que ele possa vir a fazer com você, e aí você obedece, você se sujeita a ele porque ele é mau. Há uma outra maneira de temer, é quando você teme alguém que é muito importante, um temor no sentido de reverenciar aquela pessoa. É uma pessoa tão importante, é uma pessoa tão grande, que eu me submeto a ela, e você teme a presença daquela pessoa, porque há uma importância muito grande naquelas pessoas. Por que eu estou trazendo esta ministração para os irmãos? Porque nós vivemos numa época muito difícil. Nós vivemos numa época em que o temor e a reverência a Deus tem se tornado cada dia mais difícil de ser vista na igreja. Quando falamos de reverência, nós nos lembramos dos reis, dos faraós, que diante da imponência, da importância daqueles homens diante de uma sociedade, as pessoas se curvavam diante desse rei, as pessoas se curvavam diante do faraó, porque ele estava em posição de superioridade. Então a presença daqueles homens gerava um temor no sentido de reverenciar aquelas pessoas. Trazendo mais para o nosso tempo, a gente tem visto nos noticiários pessoas que se dedicam
pessoas que se entregam totalmente a religiões, pessoas que creem, que são capazes de entregar a própria vida, pessoas que veneram tanto aqueles que seguem aquilo que eles creem, que eles são capazes de colocar um colete, uma bomba em seu próprio corpo, e são capazes de se autodestruírem, porque eles acreditam que fazendo aquilo eles estão adorando o seu Deus, de que eles terão direito a um lugar na presença daquele Deus que eles servem e que eles adoram. E aí eles fazem aquilo porque eles reverenciam o seu Deus. Nós temos acompanhado a vida de muitos homens e mulheres terroristas que fazem isto, que explodem seus corpos porque acreditam verdadeiramente que eles se casarão com mulheres e que ficarão no mar de iogurte, não é assim que eles creem? Parece loucura, mas eles creem. É uma religião que cresce, são pessoas que se entregam e está causando uma destruição por aí, porque eles creem. Quando nós vemos e ouvimos pessoas que se comportam dessa maneira, nós nos perguntamos por que há entre aqueles que já conhecem a Jesus, que muitas vezes acontece o oposto do que eu acabei de falar para os irmãos. Há um descaso, muitas vezes, com a reverência a Deus. Há um descaso com a falta de temor ao Senhor. Nós somos capazes de reverenciar um jogador de futebol, porque ele é famoso, porque ele é visivelmente acompanhado pelo mundo. Então você reverencia um jogador de futebol. Você é capaz de sair daqui e ir para outro estado para poder ver aquele jogador jogar. Existem pessoas que reverenciam cantores famosos. Existem pessoas que são capazes de seguir, acompanhar a vida daquele cantor. São capazes de irem até para fora do país para poder assistir um show. Pessoas que economizam salário durante um ano inteiro, para poder assistir um show de um cantor que você admira, que você reverencia. Existem pessoas que juntam dinheiro durante um ano, porque há em você um desejo de ver, de presenciar um monumento importante. Eu tenho o desejo de conhecer a Torre Eiffel, então eu vou juntar minhas economias durante um ano, e eu vou na França, porque o meu desejo, e quando eu chego diante daquela torre, eu reverencio, falo que coisa linda. E aí você tira fotos ali, você posta foto para as pessoas, porque você se dedicou àquilo, você se empenhou para estar ali. Você abriu mão de muita coisa para você juntar aquele trocado, aquele salário suado, para você ir. Indo mais adiante, existem pessoas que juntam salário durante um ano inteiro para comprar uma fantasia de carnaval. Pessoas que diminuem na alimentação, pessoas que economizam para poder juntar aquele dinheiro para comprar uma fantasia, muitas vezes de 30, 40, 50, 60 mil reais, porque elas querem desfilar e querem que as pessoas vejam ela bonita, porque ela venera aquela escola de samba, porque ela adora aquela escola.
e ela não admite a possibilidade de não desfilar naquela escola de samba. E aí ela faz o possível e o impossível para estar ali. Existem pessoas que levantam bandeiras políticas, saem pelas ruas, afrontando as pessoas, batendo no peito, defendendo uma bandeira política, defendendo um político. Você arranja inimizade na igreja, você arranja inimizade com os irmãos, porque você defende aquela bandeira política. Aí você, algo tão desesperador, que você briga com as pessoas pelo Facebook, você discute com as pessoas pelo WhatsApp, e você defende um político que você de fato não conhece a vida dele, você não sabe se ele está roubando ou não, e você defende mais aquele homem do que Jesus diante de uma pessoa. E você posta foto com a bandeira no peito, com uma faixa na mão, e você defende, mas eu nunca te vi com uma faixa de Jesus na sua mão no Facebook. Você tem reverenciado ao Senhor? Meu Deus. A minha palavra nesta noite é uma palavra de advertência, igreja. Por que com a igreja de Deus tem sido diferente? O culto a Deus tem se tornado cada dia mais difícil, cada dia mais frio. Um martírio para muitos sair da sua casa no domingo e vir a uma reunião, adorar ao Senhor. Muitos preferem ficar em casa assistindo televisão, a do que se dispor e a vir a uma reunião de domingo para poder louvar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Talvez o seu domingo foi cansativo, porque você foi à praia, porque você se divertiu um dia inteiro, e à noite você fala: eu não vou porque eu estou cansado. Cultuar a Deus tem se tornado cada dia mais difícil. Olha para a cadeira que está ao seu lado. Nós estamos de um feriado prolongado. Muitos saíram para se divertir, muitos saíram para descansar e estão descansando até agora. Aleluia, Senhor. Chegar no horário de uma reunião tem se tornado cada dia mais difícil. Antes, a reunião começava às 18 horas. Quando começou o horário de verão, as pessoas reclamavam que 6 horas era muito cedo, porque o sol estava quente e tinha que sair de casa durante o dia. A reunião passou para 19 horas. Quando estava no horário de verão, as pessoas chegavam depois do horário, porque era horário de verão. O horário de verão acabou, as pessoas continuam chegando depois do horário. Por quê? Domingo passado eu saí de casa muito aborrecido com os meus filhos, porque eu cobrando deles que chegassem na hora. Eu me arrumei, a Andressa se arrumou,
e Breno e Arthur ali no banheiro, e eu brincando com eles, eu saí aborrecido de casa. Irmãos, eu não estou dizendo que existe uma regra e que você precisa chegar no horário da reunião, porque existem situações e situações que muitas vezes nos impedem de chegar na hora da reunião. Mas eu quero dizer para você que quando você negligencia o horário, quando você chega depois do horário, sendo que você poderia chegar na hora, e você não assim o faz, é porque você está sendo negligente. Porque você já se acostumou a chegar depois do horário. É verdade. Muitas vezes aqueles que chegam depois do horário, chegam, sentam, pega o celular do bolso e vai dar uma olhada no WhatsApp, ver se alguém mandou uma mensagem para ele. Eu não estou falando que você pega o celular para você abrir a Bíblia online, mas eu estou dizendo que muitas vezes você abre o celular para você olhar o Facebook, para você mandar uma mensagem para a pessoa, muitas vezes para você olhar lá no Instagram e ver qual foi as fotos que te mandaram. Muitos entram e saem das reuniões sem sequer saber o que foi ministrado. A falta de reverência tem chegado a tal ponto que você está louvando ao Senhor, chega uma pessoa depois do horário e a pessoa, ela te futuca, ela te chama, ela conversa com o que está ao seu lado, ela vai ao banheiro, daqui a pouco ela vai beber água, daqui a pouco ela volta, e ela não consegue cultuar a Deus. Ela não consegue cultuar a Deus, porque ela não conseguiu tirar aquele momento para reverenciar o Senhor. Irmãos, eu não gostaria de estar trazendo essa palavra para os irmãos hoje, mas muitas vezes quando o Senhor nos coloca nessa posição, nós temos que seguir a direção que o Espírito está nos dando. Eu não tenho nada pessoal contra os irmãos. O Senhor deseja restaurar o culto a Ele. Aleluia. Deus quer restaurar o culto no meio do seu povo. Amém. E os irmãos vão entender por que eu estou falando isso com vocês. A falta de temor, meus irmãos, e a falta de reverência a Deus tem chegado a tal ponto que se você chegar para o irmão e falar para ele: meu irmão, não faça isso, ele vai achar que você é radical demais, que você é chato demais, que você é enjoado demais, que você não tem nada a ver com a vida dele, que ele faz da vida dele o que ele quer. E aí as pessoas continuam fazendo exatamente o que elas querem, porque elas não estão dispostas a se submeter, elas não estão dispostas a reverenciarem o Senhor. Como Deus irá se manifestar no meio de um povo que não o reverencia? Levítico 10:3 diz: mostrarei a minha santidade daqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Será que Deus irá se manifestar em um lugar em que é tratado como se Ele não fosse Deus? Um lugar em que não é lhe dado o devido respeito? Se chegasse um homem importante neste lugar, eu acredito que muitos ficariam estáticos diante dele, mas não falaria nada, só admirando e reverenciando. O que tem acontecido com o culto a Deus? Como você, meu irmão, como você, minha irmã, se sentiria se você fosse à casa de um amigo, ou melhor, à casa de um vizinho, e chegando na casa daquele vizinho,
você percebesse que o vizinho te tratou com descaso. E quando você estivesse conversando com ele, ele virasse o rosto para o outro lado, desse atenção a outra pessoa e ignorasse a sua presença. Como você se sentiria? Temei ao Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34:9. A sua falta de reverência a Deus mostra o quanto você o conhece. Só reverencia a Deus quem conhece Deus. Você não tem se colocado em posição de reverência porque você não conhece Deus como deveria. Quanto mais você se aproxima de Deus, maior será o seu temor a Ele. Se uma pessoa não teme a Deus, é porque ela está longe de conhecer a Deus. O que pretendo nessa noite, meu irmão e minha irmã, é te levar a uma reflexão, é te fazer conhecer o significado do temor ao Senhor. Muitos entre nós cantam louvores, não adoram Deus por louvor. Muitos oram, mas o seu coração está distante daquilo que ele está falando com o Senhor em oração muitas vezes. Muitas vezes, diante de um momento de oração, você aproveita para futucar o irmão. Na hora do louvor, você aproveita para falar alguma coisa. Na hora da oração, você aproveita para cutucar, para jogar uma coisinha numa pessoa, para você distrair a pessoa, porque é a hora que ninguém está vendo. Irmãos, cantar é diferente de louvar. Louvor é adoração, louvor é contemplação. Quando você adora a Deus, você levanta as mãos porque você está contemplando Deus, você está contemplando o Senhor, você está louvando e entendendo a razão de você estar aqui, entendendo o que a letra está dizendo para você, reverenciando a Deus através do louvor. Oração é relacionamento, é você se relacionar com Deus através da oração, e aí você conversa com Ele em oração. Você não tem feito isso porque a sua visão de Deus é míope. Você não consegue ver Deus como Ele de fato quer ser visto por você. Isaías 29:13 diz: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens. É muito fácil cantar com a boca e com os lábios, mas o Senhor sabe que muitos de nós temos cantado com os lábios e com a boca, mas que no nosso coração está muito distante de Deus. Por isso que a palavra dele diz que muitos me louvam com os seus lábios e com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso coração. Irmãos, a glória de Deus, ela não pode se comparar à glória de homens. O Senhor está dizendo que ao fazer assim, as pessoas estão reduzindo a glória de Deus à glória de homens. Paulo em Romanos 1:23 diz: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Israel reduziu a glória de Deus à adoração a um bezerro.
Israel reduziu a glória de Deus a dar glória a um bezerro feito por mãos de homens. No Novo Testamento, reduziram a glória de Deus a dar glória a homens, reverenciando a criatura e deixando de reverenciar o Criador. E nós hoje, o que nós temos feito com a glória de Deus? A que ponto temos reduzido a glória de Deus no meio da sua igreja? Nós estamos dando ouvido a conceitos vazios, a informações sem fundamentos nenhum. E a palavra diz que por isso Deus nos entregou à imundícia da sua própria concupiscência. Porque o homem está mudando o sentido da adoração a Deus. O homem não tem adorado a Deus como Deus quer ser adorado. Irmãos, nós precisamos entender estas coisas. Nós precisamos entender que Deus quer ser adorado. Nós precisamos entender que Deus Ele quer ser adorado no meio da sua igreja. Nós não temos feito da maneira que devemos fazer, meus irmãos. Nós não temos feito. Eu gostaria que os irmãos me entendessem. Eu não estou tentando jogar indireta, nem direta para ninguém. Eu estou falando para os irmãos o que a palavra de Deus manda falar para os irmãos. Irmãos, há em nós um desejo muito grande de conhecer a Deus pelo que Deus Ele pode te dar, que Deus Ele pode te oferecer. Existem pessoas que correm atrás do Senhor porque sabem que correndo atrás vão ganhar a salvação. Muitos correm atrás do Senhor porque sabem que correndo atrás do Senhor vão ganhar a cura. Muitos correm atrás do Senhor porque sabem que correndo atrás vão ganhar a libertação. Há em nós um interesse pessoal de autossatisfação. A gente quer só receber de Deus. A gente não está disposto a oferecer nada para Deus. No livro O Temor do Senhor, de John Bevere, diz assim: há pessoas que são tão rápidas em conhecer a Jesus como Salvador, curador e libertador, mas reduzem a glória de Deus ao nível da glória de homens corruptíveis através das suas ações e pela atitude dos seus corações. Nós estamos muito interessados em receber de Deus. Nós estamos muito interessados em receber, porque quando você ouve que tem um homem de Deus que está curando, você vai, porque você quer receber dele alguma coisa. Você vai atrás do homem, que é o homem poderoso de Deus, mas você não se submete ao Deus que é poderoso, que está aqui. E aí você sai, você vai para outro estado, porque lá tem um homem de Deus que cura. É o homem ou é Deus que cura? Deus, aleluia, glória, glória. Há em nós um desejo de correr atrás, de procurar, e vai e corre, vai atrás de um, vai atrás de outro, porque tem um homem que está ali orando, e ele está curando, tem um homem ali que profetiza, então eu vou atrás. E aí você despreza o culto ao Senhor. E você fala, mas a igreja está tão fria. E aí você vai atrás, porque você não está disposto a dar nada. Você não está disposto a dar nada seu para o corpo.
Você só está interessado em receber, reter. Como poderemos ver a reverência de Deus ser restaurada quando estamos tão destituídos da glória de Deus? Como pode a obediência prevalecer quando há tanta desobediência no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Como tanta desobediência no meio do povo de Deus? Como pode a obediência prevalecer quando a desobediência e a rebelião são consideradas normais na igreja? As pessoas se rebelam por qualquer coisa, as pessoas se levantam contra o governo por qualquer coisa. Se alguém for chamado a atenção por estar usando uma roupa indecente, a pessoa vai se levantar contra o governo da igreja, contra os irmãos, ou contra o irmão de encargo, ou contra o irmão, e vai se levantar e vai falar que o irmão não tem nada a ver com a vida dele. Porque o que nós temos percebido é que há uma desobediência, um comportamento desobediente no meio da igreja do Senhor. Nós temos visto, presenciado comportamentos mundanos, comportamento mundano no meio da igreja. Os irmãos já ouviram algum irmão xingando com xingamentos? Eu já. Xingamentos, principalmente entre os jovens, muitas vezes se tornou normal. Isso é comportamento mundano. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com aquele rapaz ali, o Genesi, Glória a Deus. foi não xingar. Talvez ele nem se lembre, mas há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu falava muita gíria e muito palavrão. Uma vez ele me chamou a atenção: crente não pode ficar com palavrões e nem com gírias. Há muito tempo atrás ele me ensinou isso. Breno não xinga. Se ele xingar, ele está xingando escondido. Eu nunca ouvi ele xingar. Glória a Deus. E se ele xingar, eu bato na boca dele. Mas ele não xinga. Por isso eu nunca bati, graças a Deus. Atitudes pornográficas. Atitudes pornográficas entre membros do corpo de Cristo. Pode? Eu estou inventando? Baladas. Isso não acontece no meio do povo de Deus. Quem vai na balada? Aqui não. Carnaval. Crente vai em carnaval? Acho que aqui não. Atitudes mundanas. Comportamento mundano, promíscuo. Pessoas que são capazes de se levantar contra tudo e contra todos, simplesmente por rebeldia. Você pode falar, mas a pessoa continua fazendo, porque ela é rebelde, ela vai fazer. Nada vai mudar o comportamento daquela pessoa, porque ela é rebelde.
ela não sabe o que é reverenciar a Deus, ela não sabe o que é temer ao Senhor, porque ela não conhece a Deus. Como pode uma pessoa reverenciar a Deus vivendo uma vida assim? Acontecerá o oposto: mais desordem, mais frieza, apenas presença física. Deus não se manifesta em meio à rebelião, Deus não se manifesta no meio da desordem. A reverência, ela só será restaurada quando mudarmos o nosso comportamento na igreja. A reverência a Deus, ela vai ser restaurada quando nós mudarmos a nossa atitude, o nosso comportamento. Aí sim, ninguém vai precisar sair daqui para buscar a cura lá. E os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. E eu quero apresentar para vocês o Senhor nessa noite, a glória dele. Eu quero falar para vocês da glória de Deus, para que vocês entendam a quem é Deus. No Provérbios 1,17 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Pode ser que haja insensatos aqui, que estão ouvindo aqui, saindo por aqui, estão desprezando totalmente o que eu estou falando. Eu quero dizer para você que eu não estou nem aí para você. Se você despreza o que eu estou falando nesta noite com você, eu não estou nem aí para você. Quanto maior a sua compreensão, a minha compreensão da grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade de temer a Deus, de reverenciar a Deus. Se buscarmos e procurarmos conhecer o entendimento de Deus, nós entenderemos quem é Deus. Eu estava lendo nesse livro que fala de um homem chamado Aurélio Agostinho, Santo Agostinho. Falam que ele estava no leito de morte, e ele estava num quarto rodeado de amigos. De repente, a respiração dele cessou, o coração dele parou de bater, e houve uma paz, houve um silêncio absoluto dentro daquele quarto, e uma paz inundou aquele quarto. De repente, aquele homem abre os olhos e diz assim: vi a Deus. Aleluia. Tudo que eu escrevi é como palha. Santo Agostinho foi um grande teólogo e filósofo na Idade Média. O que ele escreveu até hoje serve como referência. Na reforma da igreja, muito do que Santo Agostinho escreveu foram tomados como referência e como ponto de partida para a reforma. Diante da morte, ao ver Deus, tudo que aquele homem escreveu, tudo que ele havia vivido, em uma fração de segundos, mudou o conceito daquele homem. Tudo que eu escrevi é como palha, porque ele viu a Deus. Irmãos, nós não temos ideia do tamanho, da dimensão de Deus. Nós não entendemos a grandeza de Deus, por isso nós não o reverenciamos. A nossa capacidade humana é muito limitada diante da grandeza e do poder de Deus. A Bíblia diz que Deus pode medir, irmãos. Nos Salmos, aqui no Salmos 8:3, ou melhor, no Salmo
No Isaías 40:12, a palavra de Deus diz que Deus, Ele mede o universo com palmos. Deus, Ele mede o universo com os seus palmos. Deus, Ele movimenta as estrelas com os seus dedos. Está lá em Salmos 8:3, Isaías 40:12. Você já parou para se perguntar sobre a origem do universo? Você já parou para perguntar sobre a distância que o Sol ele tem da Terra? Eu estava lendo que se você pegar um avião a jato sem escalas direto, você vai andar durante 21 anos para você chegar no Sol. Você já parou para olhar para os oceanos e ver a imensidão que é o oceano? Você já parou para pensar nessas coisas? A Bíblia diz que todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde. Está na Bíblia, irmão. Como um grão de poeira na balança são as nações para Deus. Esse é o Deus que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando de um Deus qualquer não, irmão. Eu não estou falando de Neymar, não. Eu não estou falando de Ivete Sangalo, não. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que reina, daquele que é todo poderoso, daquele que é soberano. A Bíblia fala que a voz do Senhor troveja sobre as águas. Esse é o Deus que eu estou falando para os irmãos. Deus carrega as ilhas distantes como se fossem grãos de areia. Isaías 40:15. Embora nunca alcancemos na totalidade a compreensão das grandezas de Deus, cabe a cada um de nós buscar esse entendimento. O Senhor pede que nos acheguemos a Ele. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, que eu me achegarei a vós. O Senhor tem um desejo tão grande de se relacionar com a sua igreja. O Senhor tem um desejo tão grande de se relacionar com a gente, irmãos. Ele quer fazer isso. Ele deseja fazer isso. Está no coração dele se relacionar com o seu povo. Se a pessoa não se relacionar, se você não se relacionar com Deus, você nunca saberá quem é Deus. Nunca saberá quem é Deus. Uma vez eu fui na conversão da Donep, e teve um homem que era o intérprete. Aquele homem foi impactado pelo poder de Deus naquele dia. E o irmão que foi usado por Deus falou para ele: olha só, meu rapaz, a sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. A sua vida nunca mais será a mesma. E aquele homem, ao retornar daquela conversão, chegou em casa, o Senhor falou: eu quero que você se retire. E ele chegou em casa, avisou a mulher que ele precisava se retirar. E ele foi para um sítio. E naquele sítio ele ficou alguns dias, e ele relata que naqueles dias que ele ficou ali naquele lugar, ele comeu a Bíblia, ele leu a palavra do início até o fim do período que ele ficou naquele lugar. Diz ele que lia e orava, passou o primeiro dia, e ele lia a Bíblia, orava, passou o segundo dia. E ele acordou no terceiro dia e começou a ler a Bíblia. Ele leu quase o Novo Testamento em 3 dias. Sei que no terceiro dia à noite ele fez uma fogueira, colocou aquela fogueira naquele quintal. E no momento que ele estava ali com a Bíblia na mão diante daquela fogueira, Deus tirou ele daquela dimensão e levou para uma outra dimensão.
E ele disse que o que Deus mostrou a ele não foi permitido a ele revelar a homens. E ele entendeu que o conhecimento que ele teve de Deus foi a partir daquele terceiro dia de busca. A dimensão que vivemos, irmãos, muitas vezes nos limita de ter entendimento de Deus. Busque ao Senhor que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Busque ao Senhor, você vai ver a sua história mudar. Busque a sua vida que você vai ver os seus problemas desaparecerem. Busque ao Senhor. Talvez você está vivendo da forma como você está porque você não entendeu a grandeza de Deus na sua vida. Você não dimensionou o poder de Deus na sua vida. Irmãos, Deus, Ele se apresenta para o seu povo, sabe como? Ele se apresenta como um Deus pleno de poder. Ele se apresenta como um Deus altíssimo. Ele se apresenta como um Deus que vê. Ele se apresenta como um Deus que é autossuficiente, um Deus todo-poderoso. Ele se apresenta como um Deus eterno. Ele se apresenta como um Deus zeloso. Ele se apresenta para você como um Deus de compaixão. Ele se apresenta para você como um Deus vivo. Ele se apresenta para você como um Deus que tudo pode. Quem é comparável ao Senhor? Quem é semelhante a Deus, diz a palavra? Quem é comparável ao Senhor? Quem é comparável ao Senhor? A reverência, meu irmão, é um sentimento de amor e profundo respeito com Deus. Quando temos uma atitude reverente diante de Deus, nós o honramos, expressando a nossa gratidão a Ele, obedecendo a Sua palavra, fazendo a Sua vontade. Aí eu te pergunto, você tem sido grato a Deus? Você tem agradecido a Deus pela sua família? Você tem agradecido a Deus pela sua casa? Você tem agradecido a Deus pela sua saúde? Você tem agradecido a Deus por não ter nascido lá na Nigéria, no meio da fome? Você tem agradecido a Deus? Qual tem sido o seu culto de gratidão a Deus? Se você não tem retribuído o que Deus tem feito por você, é porque você é um ingrato. Se você não tem retribuído, porque você é um mal agradecido. Para ver o que Deus tem feito por você. Eu tenho pedido a Deus um coração grato. Eu agradeço a Deus todas as manhãs pela minha esposa. Eu agradeço todas as manhãs pelas vidas dos meus filhos. Eu agradeço a Deus pelo meu emprego. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito comigo, meus irmãos. Eu tenho agradecido a Deus. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado, Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um Deus todo. Nós precisamos entender, dimensionar o poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos entender essas coisas. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele quer se manifestar no meio do seu povo. Deus, Ele quer se manifestar no meio da sua igreja. Mas é muito importante lembrar que esse único Deus que antes se manifestava lá no tabernáculo, que se manifestava dentro de um templo, que era preciso um intermediário para interceder a seu favor. Esse Deus, Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a glória que Ele possuía.
porque Ele quer habitar dentro de você. Nós estamos diante de um Deus tão poderoso. A Bíblia fala que ninguém pôde ver a face de Deus. Tamanha a glória e o resplendor que estão no nosso Deus. Mas existem condições para Deus habitar e se manifestar em nós. Existem condições, irmãos. Deus, Ele quer te preparar para isso. Deus, Ele quer preparar você. Deus quer preparar a mim para isso. Jesus deixa claro que para segui-lo, você precisa primeiro calcular o custo. Calcula o valor que foi pago para que você estivesse aqui hoje. Você precisa entender que foi pago um alto preço para que você estivesse aqui hoje. Deus, Ele quer te preparar para isso. Você precisa entender que foi pago um preço muito alto pela sua vida. A salvação, ela não é de graça. A salvação é pela graça. Calcula o que foi pago por você. Calcule o preço da cruz. Calcule o preço da cruz. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, o servo tornou. Foi pregado numa cruz, foi humilhado, foi rejeitado, foi cuspido, desprezado. Mas hoje o mundo comemora a ressurreição do Senhor. Tudo para que você estivesse aqui e entendesse esse propósito. Entenda isso, meu irmão. Entenda, foi pago um alto preço para que você estivesse aqui. Se você sabe calcular, calcule esse preço. Uma outra condição: é preciso que haja unidade do corpo. Os irmãos lembram de Pentecostes, em Atos 2? Atos 2? Em Pentecostes foi assim. Eles estavam todos reunidos em um só propósito, quando de repente veio do céu um vento impetuoso e encheu todo aquele local. Toda aquela casa foi cheia da glória de Deus. Não adianta 2 ou 3 estarem aqui em um propósito, se os demais não estiverem. Não adianta meia dúzia estarem com um propósito, se o restante negligencia o senhorio de Deus na vida dele. Se aqui nós estivermos vivendo uma desordem, se o seu culto a Deus for uma desordem, uma irreverência, você está atrapalhando o culto a Deus. Você está sendo um impedimento da manifestação do poder de Deus, por causa da sua irreverência, por causa do seu pecado, por causa do seu comportamento. Você tem sido um empecilho para a adoração a Deus. Em Atos 2:43 a palavra diz que em cada alma havia temor, muitos sinais, muitos prodígios
prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando há temor, manifestação do poder de Deus, há manifestação do poder de Deus para curar, meu filho. Quando há temor, há manifestação. O que aconteceu ali naqueles dias foi porque havia unidade. Quando houve unidade no corpo, veio como um vento impetuoso e a glória do Senhor invadiu aquele lugar, e algo sobrenatural aconteceu porque havia unidade no corpo. Você só irá servir a quem você teme. Se você teme a Deus, irá servi-lo. Se você teme ao homem, você servirá a ele. Você está reverenciando quem? A Deus? Ou você está reverenciando o homem? Nós temos tantos compromissos, né, com o trabalho. Temos tantos compromissos. E eu pergunto, qual é a sua condição atual? Como você, meu irmão, como você, minha irmã, se encontra hoje? Nós estamos vivendo em uma era de restauração. Jesus, ele não voltará enquanto não se cumpra a restauração de tudo, de todas as coisas. O que foi perdido será restaurado, assim como foi no tempo do povo de Israel, está sendo nosso. Dedicamos nosso tempo. O grande problema, irmãos, é que nós dedicamos o nosso tempo em construir algo para nós mesmos. Nós somos muito dedicados a nós mesmos. Há um egoísmo em nós tão grande, que primeiro eu atendo às minhas necessidades, tudo para mim, e se sobrar alguma coisa, um pouco para o outro. Nós dedicamos o nosso tempo em construir algo para nós mesmos, para o nosso sucesso pessoal. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Eu te pergunto. Porque ao agir assim você está desrespeitando a Deus. E eu te pergunto, onde está o seu ministério? Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos muito dedicados, irmãos. Você acorda 5 horas da manhã e você vai trabalhar. Aí você sai daquele serviço seu às 5 horas da tarde, chega em casa, vai para a faculdade, chega na faculdade 11 horas da noite. Aí você vai lá, quando tem filhos, abraça o seu filho, beija o seu filho, a sua esposa. E aí quando está 1 hora da manhã você vai dormir. E aí no outro dia você acorda de novo às 5 e você repete aquele ritual. Quando dá o final de semana, você vai para a casa de um amigo seu, ou então você vai para o clube que você é sócio, ou então você vai para uma festinha na casa de um amigo seu, e aí você procura a sua satisfação pessoal o tempo todo. Irmãos, nós saímos juntos, estamos no feriado, final de semana de feriado. Eu garanto que todo mundo procurou alguma coisa para fazer nesse feriado. Aí eu pergunto, por que nós temos tantas cadeiras vazias? Nós dedicamos o nosso tempo a uma realização pessoal. Mas quando você precisa dedicar um pouco do seu tempo para Deus, você se sente cansado. Às vezes você se sente desmotivado. E aí você prefere ficar em casa, ou prefere estar fazendo alguma coisa, do que você tirar esse pequeno tempo seu para Deus. Quantas horas do seu dia são dedicadas ao seu serviço? Quantas horas à sua família? Quantas horas aos seus amigos? Quanto tempo de lazer você tem dedicado? Tudo para a sua satisfação pessoal.
Quantas horas por dia do seu tempo são dedicadas a Deus? Quanto tempo você tem dado a Deus? Quem se dispõe a tomar parte em algum ministério? Quem se dispõe a estar numa vigília de oração? Quem se dispõe a estar num grupo familiar? Nós temos percebido, irmãos, um distanciamento dos irmãos nos grupos familiares. As pessoas estão deixando o encargo. Muitos que eram irmão de encargo deixaram de ser irmão de encargo. Muitos se afastaram dos ministérios. Por quê? Não, porque agora eu tenho 3 empregos. Por que você deixou o seu ministério? Porque o único tempo que eu tenho é final de semana, mas tem a minha família, eu estou sem lazer. E aí não dá, eu tive que abrir mão disso. E aí você vai abrindo mão, por quê? Porque você está preocupado com você mesmo. Você está preocupado em atender as suas necessidades, mas você não está preocupado em dar um pouco do que você tem para Deus. E aí quando você chega totalmente alheio a tudo. Porque quando você tem que ir para o seu serviço, você sabe que não pode chegar atrasado lá, porque você tem medo de ser mandado embora. Aí você teme ao homem. Aí você não perde a hora, porque se você chegar atrasado, você não vai. Se você chegar atrasado na faculdade, você vai perder a matéria. Se você chegar atrasado na escola, você não entra. Então você corre, você se preocupa, porque você teme ao homem. Mas o culto a Deus pode chegar no outro horário. Deus não liga. E aí, se bobear, você levanta agora, porque eu estou falando muito, e vai embora. Chegou depois e vai antes. Porque você não suporta dar tempo para Deus. Agora o Senhor fala que há benefícios para aqueles que seguem, para aqueles que servem. Há benefícios. E o Senhor diz, e aqui o texto diz assim, desculpe irmãos, eu não sei qual é o seu grau de relacionamento com Deus, mas o temor do Senhor é o princípio de tudo. Aprenda a temer a Deus, e tudo te irá bem. E eu quero dizer para você, que o temor do Senhor te garante muita coisa boa. Se você aprender a temer a Deus, você vai ver o que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito para te oferecer. Deus tem muito. O temor de Deus te assegura a grande bondade de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia fala em Salmos 31:19. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. O Senhor te assegura provisão. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34:9. Ele promete proteção para você, para a sua família. Confia no Senhor os que o temem, confiam no Senhor os que o temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Salmo 115:11. Ele realiza nossos desejos, Ele nos livra do mal, Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhe o clamor e o salva. Irmãos, a Bíblia está repleta de promessas de Deus para a sua vida. A Bíblia está repleta de palavra para a sua vida. E eu quero te dizer que sem este temor, você nunca entenderá a real necessidade da salvação. Tema a Deus, tema ao Senhor,
que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Reverencie o Senhor, e você vai ver o que acontecerá na sua vida.